a respeito dessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 12, verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora vá para o verso de número 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Queridos, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele tem grandes revelações, não só a respeito de coisas que estavam se passando naqueles dias, com igrejas contemporâneas suas, mas também coisas relacionadas ao fim dos tempos. E nesse texto específico que nós estamos lendo, nós vemos que ele vê um sinal no céu, ou seja, uma história sendo contada no céu, através de algo que sinalizava isso. E nessa história nós vemos vários episódios. Nós vemos Satanás sendo expulso do céu. O folclore das pessoas, de uma maneira geral, pensa que o diabo mora no inferno. Pensa que Satanás está com os demônios lá no inferno, com os tridentes, torturando pessoas. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum, meus irmãos. Isso é folclore. O que a Bíblia ensina, nesse texto que nós lemos, é que o diabo ele desceu à terra. E ele desceu com muita ira e com um plano. A gente vê no segundo versículo que nós lemos, que ele declarou guerra a um grupo de pessoas. E que grupo de pessoas é esse? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Quem são esses? Esses são a verdadeira igreja de Jesus. Eu preciso frisar que é a verdadeira porque existe uma igreja falsa. Existe uma igreja que tem uma aparência de evangelho, mas não guarda os mandamentos de Deus. Guarda costumes humanos, guarda manias, modismos, maluquices criadas, tradições, às vezes até antigas, mas que não tem nada de mandamento de Deus e de testemunho de Jesus. Mas a igreja verdadeira do Senhor, ela está em guerra. E essa guerra, o diabo desceu à terra e declarou guerra a esse povo, cheio de ira no seu coração. Mas o texto fala uma coisa interessante a respeito do diabo. Eu não vou pregar sobre o diabo, mas é importante a gente entender essa percepção. O texto diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Irmãos, Satanás não só tem informações de quando ele estava ainda na presença de Deus, como ele tem informações da revelação de Deus. Se tem uma coisa que o diabo conhece é a Bíblia. A tentação de Jesus mostra isso claramente para a gente. Satanás entende das profecias do Antigo Testamento mais do que os teólogos, porque ele entende dos bastidores de toda aquela movimentação espiritual. Satanás entende do que está escrito no Apocalipse. Satanás sabe que a história dele vai chegar ao fim. Satanás sabe que ele vai ser condenado, porque já está tudo escrito. E ele conhece a soberania e o poder de Deus. E ele, mesmo sabendo de tudo isso, ele entra numa guerra contra a igreja, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele faz a leitura da época da humanidade, do que aconteceu até agora, do que está se cumprindo, do que está perto de se cumprir. Ele sabe que já está na era da igreja. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por que essa informação é importante? Para você saber que nessa guerra, o outro lado é extremamente intencional e consciente nas coisas que ele faz. Satanás não vai fazendo as coisas de qualquer forma. Ele é organizado. Ele é organizado realmente em um exército. A gente lê sobre isso em Efésios capítulo 6. E aí eu paro para pensar no lado de cada turma.
Existe um lado que realmente é guerreiro, mas existe um lado nessa guerra que, infelizmente, não tem consciência nenhuma do tamanho da guerra que está vivendo. Que guerra é essa? Por que ele está guerreando contra a igreja se ele sabe que perdeu? Porque ele quer levar a maior parte que ele puder com ele. É basicamente a mesma coisa. Ele quer levar com ele a maior parte para o lugar que ele sabe para onde ele vai. E nós, do lado de cá, enfrentando o diabo, nós queremos levar o máximo de pessoas que a gente puder para o lugar para onde a gente vai. O lado de cá é intencional nas suas ações e sabe que pouco tempo lhe resta. E o lado de cá é você. Existem alguns que sabem que pouco tempo lhe resta também. Eu não sei quanto tempo Satanás, nesse momento da história, pensava que ele tinha para desenvolver o plano dele. Mas deixa eu pensar em você, guerreiro. Quanto tempo te resta? E quanto tempo você gastou na sua vida servindo ao Senhor? Aqui nessa igreja, a gente não fica aqui pregando bênção, você vai ter vitória, bababá, bababá, babá. Quem faz isso aí, quem gosta dessas coisas é o outro lado. Aqui nós somos uma igreja de guerreiros. Aqui não tem frescura, sabe? A gente é extremamente intencional nas coisas que a gente faz para tirar pessoas que Satanás está levando para o inferno. Mas eu preciso que você se questione. Quanto tempo você tem? Irmãos, eu conheço muitas pessoas esperando o tempo passar. Entra ano e sai ano e continua a mesma marmota na guerra. Alguém irrelevante na batalha. Satanás levando um monte todo dia ao seu redor. E você esperando o tempo passar, achando que já fez demais, achando que está tudo bem. Se você não se incomoda com o que está acontecendo ao seu redor, você precisa entender o que está havendo, porque o seu coração está anestesiado. Irmãos, eu cheguei há poucos dias da Ilha do Marajó, vivendo situações absurdas lá no meio da selva. E eu conversando com o pastor do bairro, o pastor virou para mim e falou assim: pastor Clériston, eu tenho que trazer você aqui na igreja para contar um pouco dessas coisas para o pessoal. Eu me sinto assim tão insignificante, com a sensação de que eu não estou fazendo nada diante de coisas que eu sei que acontecem lá. E eu virei para ele e falei: pastor, eu acabei de chegar de lá e eu tenho a mesma sensação que eu não servi para nada. Diante de tanta coisa para ser feita, a sensação no meu coração é que eu sou insignificante no meio disso tudo. Eu sei que pouco tempo me resta, meus irmãos. Eu já tenho 44 anos. Eu estou servindo intensamente ao Senhor desde os meus 18. Servi desde criança, mas como criança. Servi como adolescente em programações da igreja, mas eu realmente parti para cima na guerra, com os 2 pés na porta. Ali pelos 18 anos, e pouco tempo me resta. Qual a expectativa de vida do brasileiro? Alguém fala para mim. Qual o velho mais velho que você conhece? Eu conheci lá no Marajó, a comida de lá, eu acho que interfere, né? Açaí é um superalimento. Gente com mais de 100 anos, muitos eu conheci lá. Mas de uma maneira geral, o brasileiro, ele não tem vivido muito não. Tem vivido mais do que anos atrás. Mas se você viver 90 anos, se você viver 80 anos, quantos anos você tem hoje? Quanto tempo te resta? A gente tem criança aqui nessa igreja, dedicando a vida dela, já planejando de forma intencional. Eu vou crescer servindo ao Senhor, vou ser missionário. A gente tem criança aqui que está planejando a sua carreira, os seus estudos e tudo, para servir ao Senhor completamente. E você, quanto tempo te resta? O quão intencional você tem sido na sua vida para tirar pessoas das mãos do diabo? Calcula um pouquinho, para e pensa. Quantos anos, se você não pegar uma doença e morrer antes, se você não sofrer um acidente e morrer antes, se você chegar simplesmente ali naquela faixa entre 80 e 90, que a maior parte das pessoas tem falecido,
Quanto tempo você tem de vida? Lá na cabana, uma senhora com mais de 60 tomou uma decisão de ir para o CTM, Centro de Treinamento Missionário, onde tem jovens da nossa igreja agora lá se preparando e onde outros vão no próximo ano. Sair da zona de conforto, ser exprimida num treinamento. Quantos meses é o CTM? 5 de treinamento lá, mais 4 de prático, em algum lugar inóspito. Ela entendeu o tempo que resta e quer dedicar esse tempo para servir ao Senhor. Queridos, nem todo mundo vai para longe. Aqui nós temos uma grande base missionária que é a nossa igreja. Mas e como você tem sido parte disso? A gente não vai mandar para longe alguém que não frutifica aqui. Um missionário que uma igreja envia para frutificar do outro lado do mundo, num lugar difícil, no sertão, sei lá onde. É alguém que primeiro frutificou na sua igreja. É alguém que a própria igreja olhou e viu, essa pessoa de fato é missionária, tem ganhado pessoas para Jesus aqui nessa realidade. Antigamente as pessoas olhavam e viam assim, missionário tem que ser alguém que prega, que canta ou que toca. Irmãos, isso não existe, não era assim no tempo bíblico, e não é assim na vida de quem está realmente envolvido com missões. Existe uma coisa chamada missões bivocacionais. E o que é isso? A pessoa é missionário, mas tem a sua profissão. Então, por exemplo, Gabriel Tatagiba está lá se preparando para ir para missões transculturais. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, formado em nutrição, educação física. Entra em qualquer país como profissional, mas vai como missionário. Está se preparando como missionário. Mas isso para missões transculturais, eu pergunto para você, aonde Deus botou você? Existem profissionais, missionários bivocacionais, advogados, professora de educação física, aqui mesmo, professora de história, pastora Cris. Qual é a sua profissão? Deus colocou você lá para que você ganhasse pessoas para Jesus. Você precisa ser intencional. Você precisa entender que pouco tempo te resta para servir a Deus. Uma vida só é pouco. Uma vida inteira é pouco diante de tanta coisa. Se o bicho mais astuto que tem, que é o Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta e está articulado para fazer, para levar o máximo de pessoas. Eu quero, a cada dia da minha vida, ser essa pessoa intencional em tudo. Irmãos, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho sido pastor de tempo integral, se não me engano, desde 2017, mas até então eu era um profissional, cada hora, na profissão que eu estava, nos últimos anos, como professor em sala de aula aqui em Nova Almeida. E eu ganhei muitas pessoas para Jesus, e todo ano eu batizava alguém. E não era porque eu estava cometendo crime na escola, ao invés de dar aula, ficava fazendo pregação, não, meus irmãos. Eu estava ali como professor, mas aproveitando cada chance que tinha para testemunhar de Jesus. Eu preciso que você compreenda isso. Pastor, eu não sou bom de falar, eu não tenho a oratória que você tem. O que você tem? Você tem alguma coisa, Deus colocou algo em você. Na igreja, na nossa base missionária, nossa igreja em Nova Almeida, eu sempre repito isso, e vou continuar insistindo, porque sempre tem que entrar no coração das pessoas. Nós ganhamos almas em equipe. Você olha, por exemplo, o culto de quinta-feira das crianças, para que aquele tanto de criança venha aqui para o culto. Nós temos missionário pregando a palavra para a criança, amém? Nós temos missionário tocando música para as crianças adorarem, amém? Mas nós temos missionário que bota um cabeção aqui que as crianças nem sabem quem é, aquele bonecão, e fica aqui dançando com as crianças. Nós temos missionário que fica lá na cozinha até altas horas trabalhando, missionário que faz,
missionário que faz estrogonofe de frango, missionário que sai para comprar o frango, missionário que fica depois até tarde lavando o prato, porque sabe que pouco tempo lhe resta e cada dia precisa ser vivido para a glória de Deus. A gente olha para terça-feira, exatamente a mesma coisa, irmãos. Quantos adolescentes têm sido alcançados? Eu participo aqui com eles, principalmente na época de preparação para os retiros. Eu vejo meninos do tráfico de drogas, envolvido em coisa pesada em Nova Almeida. Eles estão aqui ouvindo a palavra, porque alguém está lá na cozinha fazendo coisas. Nós ganhamos almas em equipe. E às vezes, o crente ele é tão sonso, me perdoe, eu quero confrontar você, tão medíocre, que abandona o seu chamado pelas coisas mais idiotas do mundo. Eu fico imaginando no dia do juízo, cadê aquilo que eu chamei você para fazer? Cadê o chamado que eu coloquei na sua vida, que você sabia? Ah, Jesus, eu não fui não, porque uma vez eu cheguei lá na igreja, o pastor não me deu bom dia, que não sei o quê, o outro irmão não foi atrás de mim só porque eu estava desviado, e... Vai convencer Jesus? Convence você, a sua narrativa. Você, às vezes, é tão bom de falar, que a sua consciência fica em paz. Eu estou assim porque é culpa dos outros, não é minha. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Quantas vezes Deus falou isso com você? Quantas vezes Deus falou isso com você? Acerta a sua vida. Para de fazer hora e cai para dentro. Irmãos, as crianças pequenas aqui da igreja, elas se batizam, elas vão para um treinamento e já começam a servir. Terça-feira eu vou estar aqui com a turminha do Upgrade, ensinando criança a expulsar demônio, para não apanhar do capeta ao longo da vida. Há um tempo atrás, aí umas semanas para trás, eu estava lá na sala deles, ensinando essas crianças a pregarem. E você é só vir. A gente precisa de gente para ajudar a tomar conta da porta lá, fazer a segurança das crianças. A gente precisa de segurança no banheiro, porque os camaradas que vêm, pega a rola de papel higiênico inteiro, enfia dentro do vaso, arranca as tampas da privada, tudo. Acho que já não tem mais nenhuma lá. Tem serviço de todo tipo. Você pode sair daqui com raiva de mim, porque eu falei umas verdades na sua cara. Você pode sair daqui falando, pastor ficou jogando piada na pregação. Ou você pode falar, Jesus puxou minha orelha mais uma vez, eu preciso tomar tendência na minha vida. A escolha é sua. O meu papel é entregar o mistério, é desenrolar o manto. E o manto dessa noite é, Satanás está na guerra, levando gente para onde ele está indo, e ele sabe que está indo. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós estamos aqui, fazendo de tudo, para tentar levar gente para o lugar onde a gente sabe que a gente está indo, sabendo que pouco tempo nos resta. Qual é o seu lado nessa guerra? Qual é o seu lado nessa guerra? Quanto tempo te resta? Deixa eu orar pela sua vida. Não precisa nem levantar não, fica aí de onde você está, a igreja toda, bota a mão no seu coração. Pai, eu tenho convicção de que essa palavra é para essa noite, para esse momento. Nem tempo no culto a gente tinha para ela, mas o Senhor colocou ela muito forte, queimando no meu coração para a noite de hoje. Por isso eu peço, enche de temor cada coração. Enche de temor, meu Pai. E ao mesmo tempo dá a eles a coragem para dar o passo necessário, seja ele qual for. Temos pessoas, cada uma num nível de desenvolvimento, num nível de proximidade ou distância com o Senhor. Eu peço ao Senhor que seja despertado nessa noite, comprometimento, identidade de guerreiro. Tragam a consciência dessa guerra, meu Pai. Eu oro por aqueles que estão indiferentes ainda com relação a isso. Que essa semana algo aconteça na vida deles, que os traga realidade, que deixe eles perplexos diante da guerra que está sendo travada, e levante aqueles guerreiros que estão caídos, meu Pai. Em nome de Jesus, levante a consciência, o entendimento deles, em nome de Jesus, amém, amém.
Glória a Deus. Aleluia.